Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Caetano, eu sou coordenadora de marketing do grupo CBCO. Hoje a gente está aqui para mais um episódio Além da Visão. E hoje a gente está aqui com duas presenças ilustres, da Bruna Mello, gerente de operações aqui do grupo, e a Valentina Tarran, ela é terapeuta holística, instrutora de meditação. E antes da gente começar esse bate-papo maravilhoso, não esqueçam de seguir o nosso canal, ativar o sininho para mais notificações. E hoje a gente está muito feliz aqui por receber vocês. Sejam muito bem-vindas, meninas. Bruna, tudo bem? Obrigada. Viu? Um prazer muito grande estar aqui com vocês, pessoas ilustres também que eu admiro no dia a dia, na vida. E falar de um assunto tão importante, né, Bruna? Sim. É um assunto que precisa ser falado, né? A gente sai um pouquinho do campo do secreto, do não toca nesse assunto, para algo muito popular que precisa ser enxergado. Obrigada. Obrigada a vocês. Oi, Valentina, tudo bem? Tudo ótimo. É sempre uma satisfação estar com vocês. A gente já convive diariamente. E aqui, neste momento, então, estou muito feliz de participar para falar de um assunto tão relevante, tão importante e que é, assim, uma missão de vida para mim, né? Então, me sinto lisonjeada por estar aqui presente. Pois é, a saúde mental e o ambiente corporativo está cada vez mais em alta, né? E esse é o nosso assunto principal de hoje. Então, eu acho importante a gente levantar primeiro alguns dados e iniciar um bate-papo aqui para que a gente realmente transmita informação de qualidade, porque, gente, não tem como, a gente precisa equilibrar, né, nossa vida pessoal, profissional com a nossa saúde. Bruna, você sabe que há uns anos atrás, né, quando se falava, né, em saúde mental, felicidade no trabalho, que está tudo muito conectado, né? A gente tinha essa visão de frescura, eu já escutei isso, né, de diretorias, de apoio, de gerência, isso muito no mercado corporativo. Hoje é uma necessidade, então eu fico muito feliz, inclusive, acho que é importante a gente colocar isso aqui em pauta, de trabalhar num grupo, trabalhar numa empresa que está olhando para isso. Né? É algo muito novo no país, é um universo muito paralelo, né, que vai de encontro com as boas práticas de mercado, de relacionamento humano, recursos humanos, mas também traz o resultado. Né? E eu já queria conversar aqui com vocês, trazendo aqui algumas reflexões, né, de dados. Olha como é muito sério isso, né, gente? São 1 trilhão por ano que a economia mundial gasta. Nossa, Em processos vinculados à saúde mental, seja ela depressão, seja ela ansiedade. Quando um funcionário ele sai do laboral, né, para ter esse repouso, seja ele uma licença longa, ou dia, não sei, a gente tem um prejuízo nas organizações, então a gente tem que olhar para isso. É 1 trilhão, é muita coisa. E aí a gente dimensiona isso para os países, a gente sabe que tem país que é mais, tem país que é menos, mas o Brasil, com a estrutura que tem, não deve ser muito menor que isso. Eu ia até trazer um dado para a gente debater sobre isso, mas eu acho que é o todo, né? Uhum. É o todo. E aí, trazendo também um número que é muito importante, até para ilustrar essa nossa conversa inicial e o porquê que a gente está falando sobre isso, é o gasto que a gente tem e o retorno, né? Então, assim, os grandes estudos, principalmente a Capita People, ela traz um estudo de que a cada $1 investido em saúde mental, em processos organizacionais de saúde mental, e seja ele qual for a esfera, a gente tem $4 de retorno, principalmente em produtividade. Ou seja, saúde mental faz bem. Saúde mental sai daquela instância de capricho, de carinho, ou de fazer o funcionário do mês, né? Ou de fazer a festa de fim de ano. Saúde mental ela é muito mais abrangente, né? E eu me coloco muito como responsável também, porque é fácil ter essa conversa quando a gente é responsável por um RH. E aí, mas não, como a gente é responsável por uma operação, por um negócio muito grande, e a Valentina sabe disso, porque ela já vai entrar numa instância da experiência dela, mas eu acho que é legal colocar aqui, é a prática, é do dia a dia. Então, quando a gente fala de saúde mental, eu preciso, como gerente, colocar isso também com as minhas equipes, colocar isso, porque falar e fazer tem um caminho, e eu preciso encurtar esse caminho todos os dias. Eu acho que o começo de tudo é isso, né? Essa reflexão, e volto a repetir, é muito feliz, né? Trazer isso aqui, esse assunto que é tão importante, que foi tão sigiloso no passado. Isso mesmo, você falando sobre isso me dá a entender também que é muito sobre prevenção, né? Que é a prevenção que a gente aplica tanto em nossos, assim, para os nossos pacientes e para a sociedade em geral, mas é como se fosse uma prevenção interna também, né? A gente precisa sempre pensar à frente em processos e em hábitos e rotina, como você pontuou, para que isso seja prevenido, né? Não esperar aquela pessoa chegar numa situação delicada, né? E assim, as empresas estão olhando para isso também,
porque é algo que traz retorno financeiro, né? Envolve muito a questão da aplicabilidade, né? Então, assim, que é a famosa ROI. Então, assim, eu invisto nisso porque é a bola da vez, é o que vai me causar prejuízo. Então, eu já estou enxergando lá na frente o que você falou de prevenção para ter esse retorno. Eu invisto para ter o retorno. Então, é algo que já está na nossa porta há alguns anos e mais do que nunca, o momento que o Brasil vive, né? É obrigatório que as empresas olhem para isso. E a empresa que não olha, infelizmente, ela vai sofrer por isso. Sim. O Brasil e o mundo, né? E aí eu queria até conversar, perguntar para você, Valentina, que eu fiquei muito feliz de saber que você ia participar dessa roda de propósito, né? Eu não falo nem de conversa, né? Gostei. Porque é uma roda de propósito, né? E aí, você trabalha hoje no mercado corporativo, trabalha na empresa, né? Faz parte dessa gestão do processo médico, mas você também é terapeuta holística. Então, você trabalha em duas esferas que são diferentes, mas em algum momento ela se encontra, né? E se não se encontra, a gente tem os prejuízos mentais. Qual que é a dica que você dá para a gente se manter nesse mercado? De uma maneira equilibrada e consiga, né? Entregar os resultados que a empresa precisa, né? A gente não está falando de algo filantrópico, de ONG, que até assim precisa de metas, resultados, mas a gente está falando de uma empresa com uma estrutura que vive mesmo de lucro, que precisa ter metas, que precisa ter um EBITDA bacana todo mês, anual. Como que a gente faz esse exercício de misturar as duas coisas? Então, olha, particularmente falando, é um desafio. Eu falo por mim mesma, enquanto colaboradora na empresa, e também falo enquanto terapeuta, ajudando meus clientes também a superarem esse desafio, né, na vida deles. Porque empresas são feitas por pessoas. Então, todo CNPJ é constituído de vários CPFs. E a gente precisa entender que pessoas, né, seres humanos, eles são motivados por suas ideias e por suas emoções. Um colaborador produtivo, e aí eu já começo a trazer aqui alguns números, alguns índices, que fizeram parte de uma pesquisa num TCC que eu apresentei numa gestão, numa pós-graduação em gestão empresarial com foco em responsabilidade social. Que bacana. Então, eu escolhi falar nesse TCC sobre neurociência organizacional, porque é o meu universo, né, dentro da meditação, da instrução de meditação. Então, em pessoas produtivas são pessoas felizes. Pessoas infelizes com o seu ambiente de trabalho se tornam, em curto prazo de tempo, improdutivas. E nós, enquanto gestoras, nós sabemos disso porque nós vemos isso acontecer com as nossas equipes. É uma prática, né, Valentina? É uma prática. A gente vê isso diariamente. O colaborador que chega, por vezes, desmotivado, pode ser até com um ambiente externo à empresa, com algo familiar, alguma coisa da vida pessoal dele, a produtividade dele cai. E quando isso é algo que acontece dentro da própria empresa, aí é que vem o desafio, porque ele vai lidar com aquilo diariamente, na maior parte do tempo dele de produção, que ele passa mais tempo em casa, muito menos tempo em casa, muito mais tempo na empresa, então ele vai estar tendo contato com aqueles desafios ali. Então, cabe a nós, gestores, ficarmos atentos a esses sinais, cuidarmos do emocional da nossa equipe, cuidarmos de cada colaborador como um indivíduo, com uma história, um bastidor ali por trás daquilo que ele apresenta, mas também perceber possibilidades de melhorias no nosso ambiente de trabalho para poder manter esse emocional dele mais saudável, né? Manter essa saúde mental dele. Não é fácil, né? Mas é possível. É plenamente possível. Você sabe, Valentina e Bruna, há 3 anos atrás eu iniciei uma jornada de entender o que era felicidade. E aí foi muito interessante, eu acho que é legal colocar, porque tem tudo a ver, né? Felicidade com saúde mental. Eu fui buscar alguns cursos de mercado e eu comecei a entender um pouquinho, mas não de uma maneira filosófica e de poema que a gente tem sobre felicidade. Porque felicidade é muito profundo, né? E ela não é uma emoção. Eu posso estar triste hoje, porque a tristeza é uma emoção, mas eu sou feliz. Eu posso ter passado por numa reunião muito complicada com a minha diretoria, com o meu liderado, ou fechar um acordo que eu não consegui, que teve que reduzir o valor, enfim. Mas ser feliz.
ter sucesso. Porque é muito profundo aquilo. E aí, nessa jornada iniciada da felicidade, eu entendi que felicidade era um conjunto do indivíduo. E aí, recentemente, eu fiz um curso com a Carla Furtado, que inclusive quero mandar um beijo para ela. Quem não conhece, por favor, pesquise. É uma grande cientista aqui no Brasil, referência em felicidade. E ela em todas as instâncias, principalmente felicidade na vida e no trabalho. E aí eu entendi que felicidade não é só individual, é o coletivo, mas um coletivo muito mais social. Porque aí cai numa questão que a gente está pecando muitas vezes como gestor, ou como mentor, ou como educador, que é a psicologia positiva. E aí, como é que você fala de psicologia positiva, de ser positivo, motivar o seu funcionário, numa situação onde o funcionário não tem o que ser motivado? O cara que ganha um salário mínimo por mês, está fazendo faculdade, que tem metas, que, poxa, ele quer se formar, né? Vai ter que trancar a faculdade porque não consegue conciliar faculdade e aluguel. Como é que eu vou chegar num cara desse e falar, nossa, tem que pensar positivo, hein? Vai dar certo. Ele fala, mas você não sabe o que é. Todo mês você tem que negociar uma faculdade, todo semestre tem que ir lá fazer um contrato novo, já devendo não sei quantos mil e não conseguir resolver isso. Um outro cenário também, que eu presenciei isso quando eu saí do curso com a Carla Furtado. Estava voltando, morava em Brasília, e aí um rapaz com uma plaquinha pedindo dinheiro, né? Ele colocou assim, fome dói. E aí? Nossa, pesado. E aí, na hora, eu lembrei dos conhecimentos do curso, estava muito fresco, eu falei assim, gente, tá aí. A gente não pode pensar em felicidade, em bem-estar só no indivíduo. A gente tem que pensar no contexto social. Porque falar de felicidade, falar de bem-estar para uma pessoa que não tem o que comer em casa, ou uma pessoa que não tem condições... É enfadonho, né? E aí chega a ser hipócrita, desumano, né? Desumano. Então, primeiro a gente olha para o contexto social, pelo menos como gestor é o que eu recomendo a todos, né? Principalmente em mentoria. Olha primeiro para dentro, veja as condições que essas pessoas estão, norteia isso, mapeia isso, para depois trazer esse segundo momento, que é a felicidade individual. Porque felicidade é muito relativo. Encontrar felicidade é relativo. Eu me considero uma pessoa feliz, mas tem gente que julga que felicidade é você ser muito animado, você me contar uma piada. Tá com um sorriso sempre. E de repente isso é felicidade para alguns, mas para mim não. É muito mais me contemplar e contemplar a vida. E tá tudo bem não ser assim para o outro. Mas eu acho que o exercício é esse, né? É você entender coletivamente como a sua comunidade se comporta. E quando eu falo comunidade, pode ser os seus liderados, pode ser na sua igreja, pode ser na sua casa, com os familiares, com seus filhos, com seu marido. Eu acho que é isso que falta um pouco. As pessoas, elas vivem num mundo do bem-estar ou da felicidade que ele não é muito sólido. Não é muito real, né? Tá distante da realidade da pessoa. Exatamente. E que interessante, eu não sabia disso, Bruna, e me fez até uma reflexão aqui sobre a motivação pessoal, porque aí entra nesse caso, então, num segundo plano, e que também nesse segundo plano, a motivação, ela é, assim, responsabilidade de cada um. É a pessoa, a própria pessoa que tem que achar qual que é a sua motivação. Porque você, como gestor, você vai entender esse âmbito social, essa realidade que a pessoa se encontra, e vai fazer a sua parte até ali. E esse segundo momento é o momento da pessoa olhar para si, ter um processo de autoconhecimento, né? Ter um processo aí de se entender e olhar qual que é a minha própria motivação, porque não dá pra gente criar motivação para o outro, porque ela não vai ser perene. Não é tangível. Eu fico imaginando a Valentina atendendo essas pessoas que estão nessa situação de sofrimento psicológico, principalmente depois da pandemia. Sim. Eu, como gestora, sempre tem, né, aquele colaborador, aquele funcionário, até aquele gestor mesmo. Eu não estou bem. E a gente percebe que depois da pandemia, se é que a gente pode dizer assim, que está vivendo rastro ainda dela, mas a gente sente esse impacto pós-traumático. Sente. Né? E aí, Valentina, eu morro de curiosidade, eu já vou te encher de perguntas. Como terapeuta, como que você recebe essa pessoa? Porque você não pode apresentar o mundo de Alice, né? Não. Mas é um mundo real. Mas é um mundo real que pode ser gostoso de viver. Pode. É uma ressignificação. Toda jornada terapêutica é um processo de ressignificação. Tudo começa por uma triagem bem feita. O terapeuta tem que ter uma escuta muito empática e ele precisa olhar para a vida daquele indivíduo que se apresentou ali em consultório, buscando uma ajuda, porque ele chega ali porque ele quer uma orientação para gerir as emoções,
as ideias que andam fazendo parte do universo interior dele, mas que estão causando desconforto. O indivíduo que chega no terapeuta nunca está confortável. Quando ele está confortável, ele vai para o bar, ele vai para a praia, ele vai namorar. Ele só procura o terapeuta quando deu ruim. Mas e se a proposta terapêutica for sair da minha zona de conforto, que aí entra numa outra temática de dor, Sim. né? Porque aquilo me incomoda, mas quando eu mexo naquela dor, eu não quero não, me apeguei. E tem Como que disso, faz? tem demais, né? É muito comum o indivíduo chegar sofrendo, mas quando você consegue evidenciar para ele mesmo os fatores do sofrimento e você entrega para ele a responsabilidade de transformar aquele cenário, ele quer se isentar dessa responsabilidade porque o lugar de vítima é mais confortável. E isso a gente traz na gestão, né? Assim, a acontece gente o tempo vive isso todo. na gestão. A diferença é que nós não somos valentinas, né? Então a gente nem sempre tem essa clareza do que orientar, do que fazer, Sim. mas isso é constante, né? É constante. Então, são dois universos paralelos, mas que eu considero ao mesmo tempo, tão parecidos, porque no ambiente corporativo, a gente tem ali a nossa saga, a nossa luta pessoal também em alcançar objetivos, metas que em algum momento são nossas, em outros momentos são da organização. Mas na nossa vida pessoal também, da mesma forma, a gente caminha se desafiando e caminha lidando com as expectativas dos outros com quem a gente se relaciona. E do ponto de vista da conciliação, como terapeuta, eu adoro, eu tive uma grande oportunidade nessa vida de ter sido vista, né, pela minha gestora na condição de ser head de relacionamento, cuidado emocional desses médicos, às vezes auspiciar os processos também dos nossos clientes, dos nossos pacientes. Cuidando de quem cuida, né, Valentina? Exato. E eu adoro fazer isso porque eu consigo tratar isso também de forma comercial e administrativa, mas olhando para o emocional desses médicos, cuidando da infraestrutura, também dos meus colaboradores ali da equipe. E aí eu chego em casa todos os dias à noite, pós-horário comercial, e aí eu vou lidar com uma outra esfera. Outro público, mas que se conecta, né? E ontem eu publiquei uma fotinha no Instagram onde eu tava de uniforme. Eu vi lá os meus alunos de meditação, todos, né, arrumadinhos. Eles puderam chegar em casa, tomar seu banho, colocar sua roupa e foram meditar. E eu... Dupla jornada. Nossa, eu cheguei lá e vai de uniforme mesmo, né? E tá tudo bem, porque às vezes me perguntam de onde você consegue ânimo para atender todos os dias à noite, ainda de sábado e às vezes até domingo de manhã. Eu falo, é só fazer o que ama. Se você não tirar esse é o segredo. ânimo de dentro para fazer isso, você não consegue. E aí, Valentina, eu sei que você participa de muitos congressos, saindo um pouquinho da instância de terapeuta holística, falando como uma mentora, né? Uma gestora de relacionamento médico. Você participa de muitos congressos desse assunto, troca muito, né, com pessoas de outros estados, hospitais. Como que está a saúde dos nossos médicos no Brasil? Nossa. A saúde mental, né? O médico é uma figura... Porque tem um arquétipo do doutor, né? Existe... Deus, né? Ele é aquele que trata, ele é aquele que cuida. É aquele que recebe o seu problema e vai dar a esse problema uma solução. E que, teoricamente, não tem o direito de ter problema, né? Pode não. Olha que loucura. É muito contraditório. Ele é um ser humano, igualzinho a gente. Verdade. Ele só teceu para si próprio uma jornada profissional diferente, de muito estudo, e ele juntou a vocação dele de cuidar com muito conhecimento em saúde humana, e ele entrega, né? Ele entrega um valor, ele entrega um serviço, que é saúde, que é soluções em saúde. Mas o médico, por trás do jaleco, ali na casa dele, quando ele deixa o jaleco no consultório, ou lá no carro, ou lá na área de serviços da casa dele para lavar, por trás, né, desse cenário, tem o pai, tem o filho, tem o esposo, aí tem a mãe, tem a colega de trabalho, a médica com a outra médica, tem todas essas instâncias. O médico é gente igual a gente, tem que ser compreendido por seus altos e baixos. E pensem bem, o que foi a figura do médico na pandemia, gente? Quem foi o médico? A equipe multidisciplinar, de uma forma geral, né?
não, o enfermeiro, o heróis, técnico. né? Então, Fisioterapeuta, que toda a nunca equipe de teve uma saúde. atuação tão grande falando. Não faltava fisioterapeuta no mercado, né? A gente tá falando de uma doença que atinge muito questões respiratórias, né? Então, Sim. imagina. E esse indivíduo ficou, parece que com a responsabilidade de sustentar as pessoas vivas, né? E de mantê-las funcionais. Então, os médicos, nesse período pós-pandemia, também se sentiram né, com essa muito... carga toda. E aí, eu também tenho muita curiosidade para entender como é que você faz como terapeuta, na figura, né, corporativa, quando você identifica ali um colega de trabalho, não precisa ser liderado, um colega de trabalho de uma forma geral, seja ele que hierarquia, né? Como é que você trabalha, quando você identifica ali, epa, tem alguma coisa aqui que precisa ser ajustada. A gente sabe que, como qualquer tratamento, se eu não entender o que eu tenho e buscar ajuda, é quase impossível que isso aconteça. Mas aí, como que você sugere? Então, Ou isso não acontece? por se tratar de uma empresa, por ser uma organização, existem ordens ali dentro, internas, existem hierarquias que precisam ser respeitadas, né? Apesar de hoje a comunicação entre os setores ser muito horizontal, mas existem áreas que devem ser atribuídas aos seus responsáveis. Então, o colaborador que é notado, às vezes por 1, por 2, por 3, como aquele que não está bem, falar que fulano não está bem, né? A gente sempre fala, fulano não está bem. Esse daí, ele precisa de um apoio. Precisa de um apoio informal dos colegas, que podem se tornar empáticos e solidarizar ali com ele naquele instante de dificuldade emocional. Mas também isso deve ser levado aos responsáveis no ambiente corporativo. E aí a gente tem o RH, que, por tratar de recurso humano, pode apoiar, ele pode ter criado um circuito de suporte, de amparo, né? Às vezes as empresas investem e têm investido cada vez mais exatamente nessa estrutura para receber o colaborador que não está bem. Isso tem sido constante e tem sido, como você colocou, Bruna, uma coisa cada vez mais comum. Por quê? Porque é número, é valor. O funcionário que não está bem, ele é aquele que não produz muito bem também. E aí, com o tempo, começaram a acontecer vários estudos que mostraram diversas áreas, né? Economistas, médicos, psicólogos que foram para dentro das empresas para avaliar o que acontecia com os valores no mercado daquela empresa que tinham colaboradores sendo acolhidos nas suas dificuldades emocionais e nas empresas também que outra hora faziam vista grossa para aquela situação e deixavam os profissionais à própria sorte, né? Com o seu emocional, a responsabilidade de cada um. E aí eles perceberam que isso era muito possível de ser percebido e randomizado, realmente avaliado. Por quê? O funcionário que tem um gestor, já vou colocar os finalmente dessas pesquisas. O funcionário que tem um gestor que é humano, que tem algumas práticas muito simples no dia a dia, na tratativa diária, esse colaborador consegue ser mais produtivo. Porque, primeiro, ele sente que às vezes mesmo a empresa num todo, o espírito da empresa, não sendo exatamente aquele que ele gostaria que fosse, aquele sonho encantado que ele gostaria que existisse ali naquele vínculo empregatício dele, o gestor, ele está percebendo, como você colocou, ele está percebendo o universo íntimo dele. Então, ele está dando feedback, claro, sobre o desenvolvimento dele. Tá olhando no olho. Gente, isso tudo não é nada pessoal, não é nada que eu inventei da minha cabeça. São vários estudos, eles criaram alguns protocolos, que eles chamam de protocolos de segurança psicológica, né? E que faz o valor da empresa no mercado subir. E ao longo de são meses, viu? Eles colocam esses protocolos para funcionar e depois de alguns meses a empresa começa a se tornar mais produtiva. Os investidores, antes de colocar qualquer coisa, investir em qualquer coisa, eles fazem essa triagem. Né? Porque a gente precisa entender como essa empresa se comporta. Né? Ninguém vai investir dinheiro numa organização que talvez seja frágil, né? Seus princípios, se envolva com escândalos, né? Seja ele de que esfera, né? De compliance,
enfim, corrupção ativa, não sei. Ou mesmo essa questão psicológica, né? De tortura, Sim. que ainda existe, né, gente? Ainda existe. Parece bizarro, mas é real, ainda né? existe. E aí, eu acho que é interessante a gente falar disso. Agora que eu lembrei de algo muito interessante, que é muito novo, né, Bruna? A Bruna, que é de marketing, que ela entende um pouquinho até melhor que a gente. Essa questão de diversidade nas empresas, que isso também tem a ver com bem-estar e felicidade. A gente vive um cenário, eu estava vendo uma reportagem esses dias, que há 20 anos atrás, o uso do Black Power numa empresa era visto como sujeira, coisa ruim, e não é. Né? É a pessoa, é a origem. É autêntico. É a autenticidade. Então, e várias coisas mudaram, graças a Deus, né, gente? Ainda bem. Claro que existe algo muito consensual que a gente tem que respeitar nas empresas, nas organizações, né? Os códigos de ética. A gente tem regras e tem que ter regras, né? Até aí tudo bem. A gente não pode desconsiderar a pessoa, como ela gosta de ser chamada, como ela gosta de ser vista. Isso tem tudo a ver, inclusive, com motivação de entrega, né? E a entrega de valor, né, Valentina? O que você falou faz sentido. Como que o Brasil, você que é dessa área, estuda muito nessa área, está se comportando nessa questão de diversidade, seja ela qual for. Esse exercício que o Brasil está fazendo, de abrir os olhos para isso, é um exercício forçado ou está acontecendo naturalmente isso? Bruna, eu vejo que está acontecendo de forma natural, sabe? As empresas, tanto aquelas que são maiores, de grande porte, como aquelas até de estrutura familiar, elas têm se atentado a isso, porque está ganhando valor de mercado, como vocês pontuaram bem, e um outro ponto são em relação às pessoas, a qualidade do profissional. A gente vê que quando a pessoa é mais autêntica e ela consegue expressar ali a sua característica e as suas emoções por meio da vestimenta, por meio da forma que ela tem o cabelo, como ela gesticula, isso muda muito. E isso abre o ambiente da criatividade. O marketing mesmo foi uma das primeiras áreas que veio quebrando essa barreira, né? Porque é um grupo que a gente é mais livre no ambiente corporativo por a gente pensar e ser realmente a parte criativa ali do negócio e pensar em conceito. Então, a gente tem que fazer ali umas viagens, sabe? A gente tem uma técnica por trás em que a gente utiliza algumas ferramentas para estimular a criatividade. E a forma que a gente se expressa está ligada nisso. E o marketing que coisa, né? É muito interessante. E assim, cada vez mais a gente tem mais liberdade, mais espaço. Porque as empresas, por segmento, foram as primeiras que começaram, como empresa de games, por exemplo. Alguns segmentos específicos, assim, foram os pioneiros em abraçar essa diversidade. Aceitar a pessoa como ela quer ser chamada, se é por ele ou por ela. Como que ela se enxerga, né? Em relação à orientação sexual também. Questões religiosas, né, gente? Isso. Passamos aí por cenários onde o fato de você não ser daquela determinada religião já era um ofensor, né? Exatamente, que no final das contas não muda a sua entrega, né? Então eu acho que tem que ter um equilíbrio muito grande. E a gente vê isso crescendo e no mercado goiano também a gente está tendo muitas portas assim na área da comunicação e trazendo outras em que as empresas estão aceitando mais a liberdade de cada um, a liberdade de expressão. Legal. E isso muda tudo, a gente se sente mais inclusivo. Bacana. A Valentina falou uma coisa que eu fiquei pensando aqui agora sobre entrega, né? Produtividade. E o mundo fala em produtividade, né? Está muito ligado a resultado, né? No final das contas, quando a gente analisa um resultado, ali, um EBITDA, seja o que for, ele se resume no resultado daquilo, né? Na entrega daquilo. E aí, também foi um aprendizado, tá, gente? Eu fico tão feliz de falar disso, me emociono, assim. Porque mudou muito a minha mentalidade. Ela foi mudada. Por quê? Eu sempre achei que multitarefa era a bola da vez. Quando alguém falava assim, porque mulher consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e que legal, que não sei o que lá. E a gente tenta. Na verdade, a gente não consegue fazer com excelência, mas a gente tenta. Então, atende um telefone, troca uma fralda, conversa com o marido, dá atenção, e ao mesmo tempo olha o celular da empresa que tá bombando. E isso é multitarefa, né? Trazendo para o contexto corporativo, recentemente, até vi um livro, li um livro sobre isso, depois eu fui me aprofundar, e aí a gente chega à conclusão, eu queria muito compartilhar isso, que a multitarefas, ela declina várias coisas. E aí eu até trago um dado para vocês da Universidade de Stanford, que ela traz um estudo sobre multitarefas relacionado a estresse. Pessoas que são multitarefa ou que exercitam seu cérebro têm um ganho só.
Qual que é o ganho? O seu cérebro realmente expande para você ser multitarefa. Então, ser multitarefa, Valentina, é um exercício. Se todos os dias, em 30 minutos, eu exercer várias coisas ao mesmo tempo, eu vou ter um cérebro multitarefa. Porém, o prejuízo é muito maior. Olha só que interessante. Eu perco a minha criatividade, porque eu deixo de desenvolver, eu atrofio o mecanismo de criatividade. A inteligência emocional, ela fica totalmente fragilizada, uma vez que eu não sei lidar com isso, porque eu não estou prestando atenção na atenção. Sou multitarefa. Sim. Eu me apego à entrega, ao resultado, só isso. Né? E o poder de reflexão, ele fica totalmente ferido. Isso não é o pior, na minha opinião, claro. Eu entendo que o pior de tudo é que você fica viciado em irrelevância. Nossa. Sabe o que é isso? Você não valoriza nada. Isso aqui é irrelevante, isso aqui é irrelevante. E no final das contas, você tem um prejuízo aí enorme. Então, ser multitarefa, aquilo que a gente volta, né, para falar de uns anos atrás, não é benéfico. Apesar de ter uma fala de uns 5, 6 anos de que, poxa, eu preciso de uma pessoa multitarefa. Era orgulho falar isso em entrevista, né, como gestor. Eu preciso de uma pessoa multitarefa. Dinâmica. E tem diferença. Eu posso ser dinâmica e não ser multitarefa. Uma coisa de cada vez, trabalhar com prioridade. Então, tem uns 10 coisas para fazer. Faz parte, né, da profissão, faz parte do cargo. Mas eu vou entender hoje o que é prioridade. Né? O que eu vou começar, o que eu vou terminar e o que eu vou iniciar e deixar na gavetinha e depois novamente voltar naquele processo. Então, é muito bacana a gente falar sobre isso, porque pessoas que estão, né, nesse cenário de multitarefa e empresas que estão exercitando muito isso, elas vão trabalhar com prejuízo mental muito grande dos colaboradores, consequentemente em resultado ruim. Né? Então, eu acho que é trabalhar com prioridade. Eu até estava vendo esses dias, eu não sei se é verdade, mas numa rede social, uma pessoa brincando, colocando assim na cadeira atrás. Desculpa, eu preciso de 30 minutos, só vou estar disponível daqui 30 minutos. Aí colocou o horário, né? Hashtag me deixa. Exato. E aí eu fiquei, nossa, que interessante. Não sei se a prática, psicologicamente falando, né, tá correta. Não sei se a gente coloca uma dinâmica também impositiva. Mas, de qualquer forma, é isso. É trabalhar com uma coisa de cada vez. Eu acho que esse é a bola da vez. E eu acho também que não gerar ansiedade antes da hora, né, Bru? Sobre isso, assim, de multitarefa, prioridade. É realmente entender ali, ter uma tranquilidade muito grande em cada um com as suas atividades, porque isso ajuda muito no final. Porque a urgência sempre vai ter. O imprevisto acaba aparecendo. Em qualquer que seja a empresa, né? A gente tem aquelas urgências. Então, a gente precisa se organizar para trabalhar antecipadamente. E cada um tem que ter a sua gestão de tempo ali, a sua gestão emocional também, para lidar com todas essas adversidades, porque isso facilita muito. Eu acho que é um exercício que todo mundo tinha que fazer realmente, assim, trabalhar ali, focar nas suas prioridades, sempre olhar e analisar a tarefa do dia. Eu acredito que é uma boa dica, assim, porque você consegue ter a visão diária e aí, em intercorrências no caminho, a gente ajusta. É uma visão panorâmica de todo e é também uma visão bem verticalizada no quesito prioridade, o que eu devo fazer primeiro, né? O que a empresa precisa que seja feito também primeiro e juntar isso com as minhas tarefas, as minhas microtarefas, com as macro exigências. Então, é um cenário bem desafiador para todo colaborador e cabe ao gestor ajudar o seu colaborador a aprender, a desenvolver, né, essa habilidade. Vocês estavam falando e aí eu estava aparecendo aqui na minha cabeça um painel. Porque quando a gente fala de ser multitarefa, isso vai justamente ao contrário do que é a definição da meditação. A meditação, o Daniel Goleman fala, ela é o treinamento sistemático da atenção. Ela pode ser resumida como isso, como treinamento sistemático da atenção. E quando a gente tem que desenvolver várias atividades ao mesmo tempo, é justamente isso que se perde. É a atenção que tem vários focos, né? Ela está realmente dispersa. E o indivíduo que está disperso, ele não está presente. E ele não está presente ao momento, ele não está presente também nele mesmo. E aí vem a ideia, né, do mindfulness, que as empresas andam falando tanto sobre mindset, mindfulness, mas às vezes a empresa também peca por não oferecer ao indivíduo, às equipes, a condição de ter essa descoberta da possibilidade da presença, da atenção plena.
E aí algumas empresas na última década, essas empresas elas assim despontaram porque elas investiram nisso. Um grande exemplo é a Google, que criou dentro, né, dela mesma ali o Instituto Search Inside Yourself. Busque dentro de você mesmo. Olha que coisa Legal. bonita. E era um instituto para valorizar exatamente isso. O autoconhecimento, o autopertencimento. E aí eles acabaram desenvolvendo um dos melhores protocolos de meditação e mindfulness que existe no mundo. A Google, olha que coisa incrível, né? Onde elas ensinam pessoas a praticar meditação, seus colaboradores a praticar meditação. E hoje isso é cientificamente comprovado. O indivíduo que pratica regularmente meditação, depois de 7, 8 semanas, o cérebro dele já está transformado. Tudo isso avaliado com tomógrafos computadorizados. O cérebro, a estrutura cerebral dele se transforma positivamente. E aí os benefícios são tantos. E é aí que esse colaborador se torna muito mais produtivo. Porque ele tem melhor autorregulação emocional. Ele tem clareza de raciocínio. Ele tem melhora na memória. Ele se sente mais em paz consigo mesmo. Então, são tantos benefícios com uma simples prática, por exemplo, de meditação diária, de alguns minutos. Então, é um investimento, é um exemplo de uma empresa que investiu e todo mundo sabe, não precisa nem falar de números sobre Google, né? É uma empresa de que olha para isso. Topo no ranking, né? Então, são possibilidades, realmente fazer o indivíduo ser mais presente, desenvolver a sua atenção plena, faz ele se sentir mais feliz e o torna mais produtivo. Então, compensa a empresa pensar nisso e não exigir que ele seja multitarefa, mas talvez que ele seja mais presente, que ele tenha mais a habilidade de gerir. Ali, né, de coração, de corpo e alma. Não é? Ô, Valentina, Oi. Você indica algum livro? Fiquei interessada nesse assunto. Gente, quando Um vídeo, sei lá, um filme. Quando algum indivíduo fala assim, eu quero entender meditação, eu não quero fazer um curso caro, Valentina, mas eu quero... O Daniel Goleman mesmo tem um livro muito pequenininho, mas ele é tão bom e você entende tão bem o que é a meditação, chama A Arte da Meditação. Ai, que bacana. E aí ele tem algumas práticas, porque tem até antigamente vinha acompanhado de um CD, era prática, você comprava o livro e tinha um CD, o Paul McKenna também tinha mania de lançava o livro e tinha um CD onde você colocava meditação de reprogramação mental para ouvir também, né? Mas aí, o que eu costumo fazer com os clientes? Ele lê no modelo, né, de PDF, às vezes esse livro, ou compra o livro físico e lê, e tem um áudio já no YouTube. O YouTube tem lá todos os áudios dele e ele ensina a fazer vários tipos de meditação. Super dica, hein? Não, é grátis. E é 0800. É grátis. Você acha na internet legal. o livro, você acha no YouTube os áudios, e aí você aprende a fazer algumas práticas ali. Super funciona para quem quer uma... Eu quero indicar um livro também. Ai, quero Nossa. saber, me indica. Tô precisando de dicas, Inclusive, eu assisti ontem pela segunda vez. E é um filme, tem um filme e tem um livro, tá? O filme, ele resume um pouquinho mais, mas o livro conta alguns detalhes. Quem gosta de ler, né? Tem gente que não gosta, prefere o filme, enfim. Mas ele traz a mesma proposta, o mesmo pensamento, né? Que é Invictus, Nelson Mandela. Eu acho que ele fala muito sobre isso, sobre resiliência, sobre equilíbrio emocional. Saiu um pouquinho daquela questão da vítima e ser o protagonista. Ele tinha tudo para ser vítima, mas ele se colocou como protagonista. Constantemente no livro, no filme, ele é convidado a entrar numa situação de vitimismo e ele se posiciona como protagonista. Vale muito a pena. É um filme ou um livro que quando você tem acesso, você quer explorar ele. Né? É uma injeção de ânimo. Ai, já vou ver e depois te dou feedback, viu? Gostei muito das dicas. Momento dica, além da visão. Eu quero saber também sua dica aí. A minha dica, eu gosto muito, assim, fugindo um pouco de livro e filme, eu gosto muito de praticar meditação guiada. Pra mim, me ajuda muito, assim. Eu acho que eu tô num momento que eu preciso dessa guiada, assim. E, nossa, gente, faz total diferença ali. Naquele momentinho ali, 5 minutinhos, às vezes, antes de uma reunião, sabe? Algum momento mais tenso ali que você precisa fazer uma apresentação, resolver algum tipo de situação.
anda me ajudando muito. É uma dica, assim, que eu dou para todo mundo. Quem tem tempo corrido. Sim. Gente, é 5 minutinhos, você consegue fazer em qualquer lugar. Coloca seu fone ali. Vai no YouTube, escolhe Escolhe um bom link, vídeo, né? No Bacana, Spotify tem gente. muito áudio também, para quem não gosta de Tem ficar os assistindo. aplicativos gratuitos de meditação. Tem vários aplicativos que você pode ficar na versão gratuita, sem precisar comprar a versão premium. E você vai ter chance de fazer uma meditação guiada diariamente dentro de um programa que vai cuidar da sua saúde mental. Eu super recomendo. Gente, que sensacional essa nossa conversa. Nossa, né? que bom, eu gostei demais, Nossa, viu, demais, gente? Acho que a gente tem bastante conteúdo, assim, pra falar. A gente podia levar o dia inteiro, o dia né? inteiro. E assim, eu fico muito feliz de ver as empresas olhando para isso. E mais feliz ainda de ver que a empresa que eu estou trabalhando, acho que vocês também compartilham do mesmo sentimento, Sim. tá olhando para isso, né? E claro, a gente não é ingênuo para falar que a gente está falando de saúde mental e não está falando de resultado. Não, a gente está falando de coisas que se conversam. Né? E que dá para equilibrar tudo. Que dá para equilibrar. E eu, como gestora, vocês, a gente entende que dá para olhar para o outro, né? Significando o trabalho do outro, quem é o outro e aonde ele está. Né? Então, E achar o seu propósito. Propósito é tudo, né, Bruna? É tudo. Que bom, meninas. Muito obrigada, viu? Acho que foi muito legal. Ficaria aqui conversando muitas horas. Passou muito rápido, nossa. Pessoal, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até o próximo episódio aí do Além da Visão. Tchau.